Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Esta é uma aula para a semana 3 do PET 2 do 8º ano, por isso preste bastante atenção. Há informações muito importantes para você realizar as atividades desta semana. Primeiro vamos à compreensão daquilo que foi a Revolução Industrial. O que significa dizer de Revolução Industrial? Foram intensas transformações nas técnicas realizadas na Inglaterra e em parte da Escócia do século XVIII. Nas técnicas, que técnicas são essas? De produção. Foi uma grande renovação tecnológica, uma grande revolução tecnológica que ocorreu aí no século XVIII, dentro aí do contexto da Inglaterra. O historiador Eric Hobsbawm, ele identifica o termo revolução, que o termo revolução deve ser aplicado, pois, de fato, houve uma explosão de capacidade humana de produzir mercadorias e serviços por volta da década de 1780, quando, pela primeira vez na história, esta capacidade se multiplicou de forma ilimitada. Então, nós tínhamos um contexto aí anterior à Revolução Industrial, de manufatura e mais anterior ainda de artesanato, que nem se compara com aquilo que foi a Revolução Industrial. Então, houve uma transformação, digamos que violenta, em um período aí bastante rápido de tempo, e isso mudou bastante estruturas sociais e bastante políticas também, né? Deu origem aí a movimentos sociais, deu origem aí a classes sociais. Então, é importante que nós observemos que o próprio termo revolução aí, que muitas vezes você pode ligar a, por exemplo, a questão de uma determinada classe social que se revolta e contra o status quo e consegue ter os seus objetivos atendidos, mas, nesse sentido aqui, há uma grande transformação social, causadas, lógico, por uma classe social, que é a burguesia, principalmente, mas causadas por estas transformações, por estas renovações tecnológicas que ocorreram aí de uma forma muito rápida. Então, basicamente, a Revolução Industrial foi isso. Nós podemos identificar um processo histórico que resultou na Revolução Industrial em 3 fases. Primeiro, lá no século XII, já na Baixa Idade Média, nós temos o modo de produção artesanal. Nesse período, nós vamos ver que os artesãos vão começar a organizarem-se em burgos. Por isso, nós vamos ver que aquela classe social que vai nascer desses burgos se chamará burguesia. Grupos de artesãos se organizavam nesses burgos para determinar regras para o comércio de seus artesanatos. Esse processo ele era bastante lento. Por quê? Porque o artesão ele era responsável por todo o processo. Então, se você ia fazer uma mesa de madeira, você era o responsável por ir na floresta, cortar a árvore, transportar a árvore e, enquanto você transporta a árvore, limpar os galhos, dar forma ali às tábuas e pregar, né, as tábuas umas nas outras para, por fim, conseguir produzir uma mesa. Então, era algo bastante difícil, era algo bastante lento nesse momento. Com o tempo, o que nós vamos ter? Esses burgos eles vão começar, né, alguns desses artesãos vão começar a lucrar bastante com a questão aí dos seus artesanatos, vão começar a acumular capital e eles vão se tornar os grandes burgueses. Então, essa classe social ela vai surgindo aí na Baixa Idade Média e vai aí
crescendo dentro da Idade Moderna e chegará ao seu ápice aí, dentro aí dessas revoluções que nós começamos a falar na semana passada, da Revolução Gloriosa, e hoje falando da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, nós estamos falando também de um êxito dos burgueses num determinado sentido. Então, com o tempo, esses burgueses eles começaram a juntar dinheiro, juntaram uma grana. E aí, o cara que juntou a grana, ele falou assim, meu filho, eu já estou com o meu pé de meia, com o meu pezinho de meia. Ao invés de eu trabalhar, eu ser responsável por todo o processo, eu vou conseguir comprar matéria-prima, eu vou conseguir comprar material, né, ferramentas, e eu vou contratar pessoas para trabalhar para mim. E aí eu vou reunir essas pessoas nas manufaturas. E aí, ao invés de uma pessoa fazer todo o projeto, todo o produto, ela vai fazer apenas parte. Aí eu vou trabalhar de forma aí, bastante compartimentada. Cada pessoa faz um pedaço do produto. Então, se alguém fosse produzir uma mesa, alguém seria responsável por cortar a árvore, alguém seria responsável por transportar, outra pessoa seria responsável por transportar a árvore, a outra pessoa seria responsável por dar forma às tábuas, uma seria responsável por montar os pés, as outras por montar a parte de cima e, enfim, aí a mesa estaria pronta de uma forma mais rápida. Então, a manufatura é basicamente isso. Sob o domínio de um burguês que é o dono dos meios de produção, atente-se bastante a esses termos que nós estamos usando, que isso está muito ligado, está bastante ligado aí a questões muito presentes, né? Muita gente usa esse tipo de termo e talvez você não sabe a origem dele, né? Mas, então, o burguês, ele é dono dos meios de produção, ou seja, ele é dono das ferramentas, ele é dono da manufatura e ele fica com os lucros da venda dos produtos que são fabricados pelos artesãos, e os artesãos ficam apenas ali com um pequeno salário, né? Então, nós temos aí esse processo que evoluiu um pouco de um artesão que estava ali isolado para artesãos que são comandados aí por um chefe, né, por uma pessoa, e, consequentemente, é um burguês. Por fim, nós vamos ter a maquinofatura, que é a terceira fase desse processo, e aí nós já estamos entrando, de fato, na Revolução Industrial. E nesse período, ocorreu uma invenção que revolucionou o modo de produção, que foi justamente a invenção da máquina a vapor, pelo James Watt. A unidade de medida que nós conhecemos aí como watt ou kilowatt, que talvez os seus pais estejam malucos quando chegam à conta de luz e a conta de luz aumenta de uma forma muito, muito grande. Os seus pais estão reclamando do seu banho demorado, né? Meu filho. Pois é. Então, o James Watt é a origem aí esse termo aí em homenagem a ele, né? Essa unidade de medida, o kilowatt. Então, o James Watt, ele criou uma máquina, né, a vapor, que era movida pelo aquecimento das caldeiras e que precisavam de carvão para funcionar. Então, você tinha o carvão que era para, né, causava uma combustão ali, né, que aquecia a água dentro da caldeira. A caldeira produzia um vapor e esse vapor ele movimenta as máquinas. Isso causou uma grande revolução tecnológica, inclusive tecnológica no sentido de transportes, porque aí nós tivemos a invenção
das locomotivas, navios movidos a vapor, que se tornaram aí bastante, né, uma tecnologia bastante avançada, aumentou a velocidade, né, dos meios de transporte, encurtou distâncias, e isso foi bastante importante nesse contexto de revolução industrial. Isso acelerou o processo, ok? Outro fator bastante interessante é que bastante interessante no sentido de bastante interessante você saber, né? Com o crescimento da maquinofatura, nós temos aí que os artesãos, muitos ficarão desempregados, muitos ficarão desamparados, sem emprego, sem trabalho, e outros vão se tornar operários e se tornarão proletários. Então, nós vamos ver surgir aí uma nova classe social, que é a classe social do proletariado. Ok? Então, preste bastante atenção nesse aspecto. Ok? Nós vamos enumerar alguns aqui pontos positivos e pontos negativos da Revolução Industrial, para que você compreenda que nem tudo são flores, né, nesse processo. Apesar de ter alguns benefícios, nós vamos ver que surgiram aí bastante problemas, né, que existiram aí bastante problemas. A primeira, ela acelerou, né, pontos positivos aí, acelerou o processo de produção de mercadorias, o que aumentou a oferta de produtos e abaixou o preço. Então, quanto mais produto no mercado, menor é o preço. Então, você diminui a média de preços quando você aumenta a produção. Uma outra situação aí é o avanço das tecnologias de transportes, que causou um encurtamento aí das distâncias. Então, talvez com um navio, com uma caravela, você demorasse aí 40 dias para atravessar o Oceano Atlântico até, por exemplo, da Inglaterra até o Brasil. Essa distância foi encurtada pela utilização desses novos navios com nova tecnologia a vapor. A mesma coisa foi com a invenção das locomotivas, que eram, né, feitas a vapor, que começaram a surgir aí nas máquinas de ferro, né, nas linhas de ferro. Porém, nós podemos perceber, né, uma contrapartida aí muito negativa. Primeiro, grande quantidade de desempregados. À medida que você tem a substituição de mão de obra, né, artesanal por mão de obra, né, por operários que vão ser aí, vão apenas operar uma máquina, você diminui o número de funcionários que você precisa. Isso traz um grande número de desempregados, né? E isso acrescenta-se a um outro fator que eu vou trazer aí ainda nesse vídeo. Salários muito baixos. O próprio historiador Hobsbawm, em um livro dele, ele comprova que o próprio artesão que se tornou operário, ele tem o seu salário diminuído. Por quê? Porque você consegue produzir muito mais por um valor muito menor e sem uma necessidade de uma especialização, de uma habilidade de um artesão. Então, a maquinofatura ela causa uma diminuição, um arroxo salarial. Ok? Poluição. Né? Poluição devido à fuligem gerada nas fábricas. Né? Nós temos aí um grande problema nesse caso aí de poluição. O próprio rio Thames aí, ele praticamente morreu em poucos anos da Revolução Industrial, né, que é o principal rio aí da Inglaterra, o rio que passa em Londres. Okay? Outro problema aí que nós vamos ter é o aumento da criminalidade. O que nós vamos ter?
houve dentro desse processo um processo de urbanização, um êxodo rural muito grande, em que as pessoas iam para a cidade procurar emprego, e nesse processo nós vamos ter uma favelização, né, um crescimento desordenado da cidade. Então, com esse crescimento desordenado da cidade, nós temos o crescimento da criminalidade. Né? É bastante importante nós termos essa questão aí. Nos bairros aí de proletários, falta de saneamento básico, condições desumanas de vida. Então, a Inglaterra do século XVII, do século XVIII, parece muito com muitos lugares do Brasil do século XXI. Fica aí, né, a reflexão. Né? Falta de saneamento básico, trabalho infantil, né, condições insalubres, né, de trabalho. Você tinha aí muitos acidentes de trabalho, uma mortalidade muito grande dentro das fábricas, muitas doenças causadas pelo trabalho, e você não tinha nenhuma legislação que protegia esses trabalhadores. Então, são pontos negativos. Essas condições muito insalubres, elas vão, inclusive, causar revoltas aí, altas. Os trabalhadores aí trabalhavam 16 horas por dia. Então, era muito grande a jornada de trabalho, trabalhava-se muito, e trabalhando muito, né, as pessoas perdiam a sua saúde. Então, há muitos pontos negativos, há muitos pontos que causaram, inclusive, aí, revoltas, que causaram aí, que fomentaram, né, de alguma forma, o surgimento de muitos movimentos sociais, que também nós vamos aí conhecendo com o tempo, nós vamos aí explicando para vocês com o tempo. Mas, basicamente, o que eu quero deixar aí de benefícios e malefícios são essas aí, são os principais, né? Mas você pode encontrar outros aí. Mas a pergunta é, por que nós estamos tratando da Inglaterra? Por que a Inglaterra chegou antes de todo mundo? É só porque ela está separada lá dos outros países europeus? Não somente isso, mas nós temos aí alguns fatores. A primeira coisa é a ascensão aí, até precoce, da burguesia. Né? Já desde o reinado de Luís XVI, lá no século XVI, de Henrique VIII, lá no século XVI, Luís XVI, meu Deus do céu, não vou cortar isso do vídeo, porque tá uma dificuldade para editar esses vídeos. Então vamos lá. Já em Henrique VIII, com as reformas protestantes lá do século XVI, alguma coisa aí já favorecia esta burguesia. Então eles já começaram a acumular capital daí, já desde esse momento, com comercialismo entre as colônias, né, na África e na América, e isso fez com que crescesse bastante o seu poder econômico burguês a partir do século XVI, durante o século XVII. No século XVII, nós estudamos na semana 2 do PET 2 a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, que culminaram aí com a Revolução Gloriosa, que significa a ascensão política da burguesia. Ok? Nós temos aí a burguesia mandando na Inglaterra. Ok? Então, nós vamos ter esta questão aí da acumulação dos capitais, né, e do protagonismo da burguesia aí já no século XVII, né, do protagonismo político da burguesia já no século XVII. Um outro fator aí que foi bastante importante foi a lei dos cercamentos. Isso ocorreu com a, digamos que, privatização das terras que eram terras comunais para a criação de ovelhas, de carneiros para a produção de lã. Essas terras foram vendidas para particulares. E isso fez com que muitos camponeses ficassem sem
terra, sem emprego, sem amparo. Para onde que esses camponeses foram? Foram para a cidade, foram habitar a cidade. E aumentando a cidade, você aumenta um número grande de pessoas que precisam de trabalho. E isso aumentou, né, abundou a mão de obra, né, naquele período. Então, tinha um número muito grande de desempregados naquela época. E aí nós vamos ver, junte esse número das pessoas que ficaram, né, sem terras com os cercamentos, com o número das pessoas que ficaram sem trabalho por causa da maquinofatura. Isso fez com que tivesse uma abundância aí de mão de obras. É bastante clichê falar do filme Os Tempos Modernos, quando nós falamos de Revolução Industrial, mas ele dá esses dados bastante importantes da Revolução Industrial. Apesar de ser algo produzido não na própria época, mas ser uma interpretação dessa época, então nós podemos observar isso. Havia também uma abundância de recursos naturais dentro da Inglaterra que foram muito importantes, que primeiro o ferro e depois o carvão, que servia aí como combustível. Nós estamos falando de carvão mineral, ok? Que eram essenciais para a indústria, né? Para a indústria que nasceu nessa época. Então, nós ficamos por aqui com as explicações da matéria. A Revolução Industrial não é só isso. Há uma multidão de outros pormenores, mas para ser mais prático para você realizar as atividades desta semana, nós vamos ficar por aqui, porque o vídeo já está ficando bastante longo, mas nós vamos ficar por aqui. Eu vou só explicar como vocês vão realizar as atividades. A número 1 está aí, mamão com açúcar. Nós vamos ter aí uma questão aberta, uma questão de múltipla escolha, aí falando aí do desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa, marcado por diversas mudanças, tais como, você vai encontrar estas mudanças dentro desse texto da número 1 aí. A número 2, você vai colocar aquelas 3 fases que eu expliquei aqui na aula, e vai caracterizar cada uma delas. Está bastante simples, está muito tranquilo para você fazer isso. A número 3, você vai colocar as consequências positivas e as consequências negativas da Revolução Industrial. Eu listei 2 consequências positivas e algumas outras aí, consequências negativas, mas você pode trazer mais, pode usar o seu poder de pesquisa, pode consultar o seu doutor Google aí, e ler com responsabilidade, né, com fonte interessante, com fonte boa, né. Deus nos livre do Brainly, né, com respostas erradas. Mas, enfim, vamos lá. A número 4, você vai identificar por que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer uma revolução industrial. Eu disse isso aqui na aula, e você também pode pesquisar para trazer alguma coisa nesse sentido. No mais, estou à disposição de vocês, alunos. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Deus abençoe vocês, boa semana e bons estudos.